Boa tarde, Emílio. Tudo bem? Ontem apareceu umas senhoras aí. Apaixonadas. Apaixonadas. Nem o Vando tinha tanto pelo sucesso. Superman. O Vando. Nem o Vando. Vai jogar calçola. Graças a você, o Vando. O nosso público tá jovem. As senhoras de andadora agora. Faz fila aqui, ó. Olá, pedindo Corega. coisa. Olha lá o Igor. Olá, colega. Que apareceu. Igor Magia. Ele disse que ele não vinha. Clube dos ex-funcionários. Clube dos ex-funcionários. Não posso dizer. Uma associação dos ex-funcionários. Eles aparecem de vez em quando. Nós vamos abrir um clube de campo. Tem o doutor aqui. Nós vamos abrir um clube de campo lá na represa Billings. Tem o doutor que vai pedir os direitos. Vamos lá. Vamos lá, Emílio. Superman, Tudo bem? Tá tranquilo? Como é que você tá? Tô bem. Hoje eu não fiz academia. Não. Poxa. Não, eu tô me sentindo um pouquinho mal. Por que, Superman? Tá triste? Não tá endorfinado, né? Você tá endorfinado, Emílio? Bom, isso não é da sua... Ele vai te dar endorfina. Quer dar uma agachada Só pra agora, saber como é que você tá. Não, só pra saber. O Vamos Sammy tá podre, o Daniel tá melhorando. Obrigado, querido. Morgado, a gente vai secar. Vamos lá. Vou tomar Emílio, banho 3 da tarde. a primeira notícia que eu separei pra você é pra gente ter só uma noção de proporção na vida. Proporção é tudo, né, Sammy? Você que gosta de cálculo Na culinária e de também. números. Sim. Exato. Na era PT, a Petrobras comprou um navio sonda, só um, por 1,5 bilhão de reais. De dólares, desculpa. 1,5 bilhão de dólares. Navio. Isso. Tá. A embarcação não extraiu sequer uma gota de petróleo, segundo o desembargador Pedro Gebran Neto. Que coisa. E sabe o que é interessante quando você puxa... Você não viu lá? O Sammy mostrou ontem o dinheiro. Quanto O senhor pesa? fez a conta. Olha Exato. lá o senhor, a conta. Isso foi só da Petrobras? Só do Petrolão. 7 7 quilômetros. quilômetros Mas e é 200. É tudo, né? É tudo. É o Debrecht. Não pega aquele... Que teve aquele... O mensalão antes. Sim, acho não. que É o Lava Jato. É o Lava Jato. 7 quilômetros e 200 metros de De carreta com nota de 100. Com nota de O Eustácio, Lotado. o Eustácio falou ontem. Isso. E o interessante é o seguinte, Emílio. O Gebran, que é o desembargador, ele lembrou que nesse caso o PT... Ele tinha encomendado a empresa Sete Brasil, lembra da Sete Brasil, que estava no meio da Lava Jato? Mas sabe quantos navios sonda? Quantos? 28. 28. Então, só para vocês terem uma ideia, a previsão de aporte era de 26 bilhões de dólares. 26 bilhões de dólares. Isso dá aproximadamente o quê? Uns 130 milhões de reais hoje? Talvez até mais. E se você atualizar ainda pela inflação, pelos juros, seja em dólar, seja você em chega real. num número astronômico. Esse é um dos motivos de se privatizar. Porque se o cara faz porcaria com o dinheiro dele, beleza. O dinheiro dos Agora isso, a gente pagou essa conta. Né? Exato, e aqui está falando, inclusive, uma declaração do desembargador, né? A empresa entrou em recuperação judicial, a SET, e levou para o buraco a Caixa, Banco do Brasil, Itaú e vários fundos de pensão que fizeram aportes do capital para comprar essa participação deles. Então, é só para dar um... Isso aí foi na época do... Como é que chamava lá? Do petróleo. Pré-sal. Sim, pré-sal. Sim, Pré-sal. para a Bacia de Campos. Isso foi na época do pré-sal ali, fizeram a festa. E a grande questão é a seguinte, no direito penal e processual penal a gente fala muito da pirâmide negra, né? Então você tem os homicídios, por exemplo, estou dando um exemplo, que são devidamente investigados, apurados e chegam a uma conclusão. E você tem vários outros crimes que não chegam a uma conclusão depois da investigação. E o que a gente viu do Petrolão, apesar de ter sido a maior ação, a maior mobilização contra a corrupção na história do Brasil e talvez do mundo ocidental, a gente não sabe até onde foi o rombo. Tem muito dinheiro que foi desviado e que a gente não tem a menor ideia do que aconteceu. Fora que a gente vai ter que devolver, porque os caras anularam, né? O cara é réu confesso. Confesso. Eu confesso hoje. Ele devolveu o dinheiro para pegar de novo. Exato, você tem ainda alguns problemas com relação à própria Lava Jato, mas o meu ponto aqui é o seguinte, a pirâmide negra você pega só uma parte dos crimes que foram cometidos, apurados e devidamente processados e concluídos. Tá. Mas você tem um naco gigantesco, a base da pirâmide, que passou, ninguém viu, ninguém sabe, e o dinheiro tá ali. É só a pontinha da pirâmide. Exato, é só a pontinha. É só o que pegaram. É só o que pegaram. Tanto que a estimativa é de 1 trilhão de reais.
A estimativa de rombo do Petrolão é de R$1 trilhão. A estimativa é um pouco mais realista. Só para a gente ter uma ideia de como corrupção também atrasa o país, né? Não é só má gestão de empresa pública, isso também é seríssimo e atrasa o país. Mas o rombo da corrupção aqui foi inimaginável. Próximo, Emílio. O TSE não viu o documentário que censurou. Lembra do documentário da Brasil Paralelo? Sim, que foi proibido. Ele seria lançado hoje. Agora, olha que vergonha, né? Ele foi proibido pelos ministros, e vale frisar isso, que sequer assistiram o conteúdo, o teor desse documentário. Então a Brasil Paralelo mandou uma nota para todos os assinantes, falando que, para cumprir a decisão judicial de 18 de outubro, eles vão postergar o lançamento do documentário para depois do período eleitoral, sob pena de multa diária de R$500 mil. Porra! 500 pau? Meu Deus do céu. Emílio, não tem outra coisa para falar aqui, a não ser que a gente tem uma situação de descalabro do ponto de vista institucional, que flagrantemente viola a Constituição Federal, e a gente vai olhar para isso, já é um tema de vergonha, né? Eu sinto vergonha disso, de ver o judiciário decidindo dessa forma, contra a Jovem Pan, contra o Brasil Paralelo, mas é uma coisa que vai ser objeto de muito estudo no futuro também. Pelos professores, né, Alba? Tomara. Que tem muito professor também que tá batendo palma. O que causa espécie é você ver as pessoas defendendo isso, falando a profusão de desinformação merece ser tolhida. Sim. E isso não é censura. Essas pessoas não sabem o que é censura ou fingem que não sabem o que é censura. Para mim, essa é o maior descalabro que tem. A pessoa que passa o pano para isso e fala que isso não é censura. É só uma forma de você impedir a desinformação, que no caso, quando ela é prévia, você nem sabe o conteúdo que ia ser promovido, que ia ser divulgado pela Brasil Paralelo. Então... A censura prévia é o que ele fez aqui. Não pode falar isso. Se falar... Censura prévia. Censura prévia é do filme aí. O filme não pode passar. Sim. Nem sabe o que se trata. Não vi, mas não gostei, não passa. Isso é censura prévia. Isso é censura mesmo. Claro. Isso é censura. Agora, se você falar e tiver um BO, aí você responde depois, como sempre foi assim. Sim. Normal. Tudo que a gente falar aqui tem um BO. Um crime. Fiz uma coisa errada aqui, falei do que o Sam é não sei o quê. Aí você tem o dispositivo legal. Calúnia, difamação. Você tem o seu BO para responder. Parece que eles vão dar uma mudada. Vamos jogar um açúcarzinho aí nesse negócio de jogar. Pegou mal. Pegou mal pra turma. Pegou mal, aí eles vão jogar um açúcar, mas agora também a eleição vai acabar. O negócio era esse período aqui ficar, boquinha quieta. O importante é não esquecerem do que aconteceu, né? Porque... esquece rápido. A gente já esqueceu o Petrolão, porra. Você nem lembra. Já esqueceu. Porra. 7 quilômetros de caminhão lotado de dinheiro, a gente desviado. Nem passou batido. Imagina isso aí, pô. Que mais? Vamos lá. Outra notícia boa, Sami, regozije-se aqui. Opa, tô preparado. A Bloomberg, soltou uma reportagem falando que o Brasil está se tornando um refúgio de estabilidade para investidores. Sim. Essa reportagem destaca decisões acertadas do governo brasileiro, incluindo a elevação precoce da taxa de juros e como o Brasil, no âmbito mundial, conseguiu se tornar um polo atrativo para os investidores. E eles falam, na linha do que o Sami já colocou aqui, que vai depender muito desse período eleitoral, da conclusão desse período eleitoral, porque da forma como a economia foi gerida e a gestão foi feita pela equipe do Paulo Guedes, isso atrai segurança jurídica, previsibilidade, que são dois grandes marcos para investidores estrangeiros no Brasil. Fora o momento mundial, né? O mundo beira a recessão, o Brasil... No azul... indo bem... Mas isso é mérito nosso, né, Sami? A gente pagou antes a conta... É mérito nosso. Sim. Por exemplo, nunca o Brasil teve inflação menor do que os Estados Unidos. Pela primeira vez na história que a nossa inflação é mais baixa. E a pandemia foi para todo mundo. Mas é mérito dos caras. Porque a pandemia foi igual para todo mundo. A gente se ferrou antes e esse ano... Não interessa, meu amor. Tô falando que a gente tá bem esse tem ano. que dar o mérito, tem que dar estrelinha, porra.
Estrelinha do Mário. Eu falei ontem. Se não der estrelinha quando faz gol. O meu comentário gravado hoje no Jornal da Manhã fala justamente disso, que a gente pode bater o recorde histórico de investimento estrangeiro direto. Esse ano, o recorde é de 2011 e a gente já está caminhando. Por quê? Porque os estrangeiros veem aqui um cenário melhor do que na Europa e principalmente nos Estados Unidos, e a China também não está no melhor momento. Economia, cara, não tem que discutir. É só número. Não tem que discutir, é só olhar o número, é só pegar número. Mas é engraçado, porque, de novo, né, esse tipo de reportagem não tem ressonância na grande mídia. Um Morgado, por exemplo, que lê todos os dias jornais da grande mídia, ele não consegue enxergar isso daqui. Pelo contrário. Ele enxerga, eles pegam, né, Sami? Dá pra você mentir com números também. E isso às vezes é feito por colunistas desses órgãos de imprensa. E infelizmente, as pessoas que têm acesso à notícia boa só vão conseguir achar isso daqui na Gazeta do Povo, aqui na Jovem Pan. É que nem a gente tem falado. Lembra do vídeo que a gente passou do Trali dando notícia boa, bufando? Sim. Agora a gente vai falar de notícia boa. Poxa, fala assim do Trali. Não é uma crítica. Respeito o Trali. Não tô conhecendo. O Trali foi nosso companheiro aqui. Sim. Trabalhou na Jovem Pan. O Trali começou aqui na Jovem Pan. Você não era nem nascido. Não era. Cezinha. Respeito. O Cezinha. Ainda usava meia. Mas é só pra... Como você gosta de criar Você gosta de sorriso do Olha o Tralizinho. Um abraço, Trali. Não, mas eu não tô brigando com ele. Sim. Só tô falando tá que o brigando pessoal com dá o Trali. notícia boa, triste. Ele dá notícia triste. Notícia Isso é uma triste. verdade. César Trolla. Mas ele é o César Trolha. Exato. Mas ele é um cara bacana. Aí, a gente sabe muito bem que o pessoal do PT adora a Venezuela, né? E lá, Emílio, sabia que a cesta básica, Alba, custa 28 salários mínimos lá? Imagino. Rendimento de trabalhadores aposentados cobre apenas 3,4% do valor necessário para alimentar uma família. Então, quer dizer, é um ponto de descalabro total, né? Só na fronteira dos Estados Unidos são 150 mil imigrantes refugiados venezuelanos. E aqui no Brasil, a Operação Acolhida já conseguiu acolher 85 mil venezuelanos. Então, você percebe que o país, ele se perdeu em todos os sentidos quando você vê o fluxo migratório de pessoas para países onde você tem mais liberdade e onde você tem a possibilidade de se emancipar economicamente. Fato. Né? É verdade. Se a turma tá saindo de lá é por algum motivo. E isso acontece na história do século XX inteiro, Emílio. Você analisa o fluxo migratório de ditaduras e de países que são autoritários. Cuba com Miami. É sempre a evasão das pessoas daquele país para países onde tem mais liberdade, menos leis restritivas ao emprego, ao desenvolvimento econômico. A história do século XX inteira já é um baita de um precedente bom para a gente analisar. Como que as coisas boas devem ser copiadas e as coisas ruins rechaçadas. E mesmo assim tem programa, ou ausência de programa, mas tem líder político de esquerda que olha com carinho para esses líderes autocratas e ditadores aí da América Latina. É preocupante também, né? Reta final, Emílio. Ele tá pensativo hoje. Não, mas faz sentido o que você está falando. Né? Inclusive, os Estados Unidos está fazendo sanções com a Nicarágua. Não sei se você vai falar sobre isso também. Essa era a próxima notícia. Vai lá. Os Estados Unidos, eles, por meio do departamento aqui do Tesouro dos Estados Unidos, eles impuseram uma série de sanções contra a Nicarágua. Exatamente por conta disso. Por que são impostas sanções econômicas para esses países? Porque o líder, o ditadorzinho, é ele que se beneficia da transação econômica. É ele que detém direitos sobre exploração mineral, sobre recursos naturais do país. Então tudo isso vai para o bolso dele. Perfeito. Então quando você Ele enriquece. impossibilita uma empresa americana de fazer negócio com uma empresa da Nicarágua, a verdade é porque você está impedindo o ditador de ter mais acesso a dinheiro, porque ele vai usar esse dinheiro Companheirada, olha lá, companheirada. É isso aí. para comprar arma e para oprimir a civilização, Aconteceu na guerra, o povo isso daí que tá com a lá. Rússia, né, também, inclusive. Cuba também. São as sanções econômicas que Boa. são impostas aí para não permitir que o regime continue beneficiando o ditador. Olha lá, ó. Olha a carinha. Olha lá. Companheiros. Companheiro. A companheirada tá lá. Que mais, De bigode pra barba. Que mais, Superman? Tá eu fraco hoje, hein? Você achou? Daqui a pouquinho você conseguiu lá? Fábio Van Daqui a pouquinho nós vamos falar qual é essa treta aí das propagandas aí que eu também não tô entendendo direito.
Ele vai explicar melhor. As inserções, as inserções aí do horário político. Principalmente no Nordeste, certo? na Bahia. As rádios baianas, elas não... Ô, Superman, posso pegar um gancho na sua Por favor. aqui, ó? O Flávio Augusto, do Geração de Valor, ele contou a história aqui da Venezuela. Ele falou assim, ó, em 93 fui morar na rica Venezuela em busca de novas oportunidades. Lá tive meu primeiro carro zero, comprei meu primeiro celular e experimentei uma melhor qualidade de vida até então. Hugo Chávez, que estava preso por tentativa de golpe armado, foi solto, eleito e destruiu o país. Fim. Isso que aconteceu com a Venezuela. Tá aí. Mas lá já também tinha outras ditaduras lá também, né? Ele falou que pegou uma boa época. Ele pegou a transição. Aquela transição que demora um tempo, você não falou uns 20 e poucos anos? Vai acontecer uma hora. O que mais, Superman? A notícia, na verdade... Eu vou mandar você lá pra Nicarágua. Vamos lá. Fazer uma reportagem especial. Pânico. O Superman da notícia. Com quantos quilos ele volta, se ele vai voltar maior? Eu vou mandar você lá com o... Maduro. Tá igual o Sami. Tem essa questão que a gente vai falar daqui a pouco com o Fábio Van Garten, sobre a denúncia que foi feita por eles. Naturalmente, é engraçado isso, né? O duplo padrão do tribunal é estranho, porque o tribunal, quando promove investigações e uma série de restrições a liberdades individuais, como no caso do Luciano Hang, ele não se pauta em print de WhatsApp. Não voltou às redes ainda do Luciano Hang? Não, ainda não. Mas aí, quando você traz uma auditoria, né, feita, na verdade, 2 auditorias feitas pelo partido, né, pela campanha do Bolsonaro, indicando a existência de um desvio, de um problema sério com relação à inserção de propaganda eleitoral nas rádios, aí fala, não, eu quero uma auditoria melhor. Em 24 horas eu quero os dados e toda a correlação aí de algoritmos e de informações que você tem. Então, quer dizer, é uma coisa estranha, porque se o compromisso é com a verdade, então o TSE deveria instaurar uma investigação para apurar isso daí. Perfeitamente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Posso falar aqui Claro que um desabafo? Por favor. Posso falar um negócio pra vocês? Tenha bondade. Os caras tão melando o jogo de um jeito. Os caras estão criando uma situação tão confusa e tão complicada que a população está se perdendo no meio disso. E a pior coisa do mundo é você deixar os caras sem rumo. Pior coisa do mundo é deixar... É gerar o caos. O caos é inimigo do progresso, você sabe disso, né? Exato. Quando o caos entra, não tem progresso. Nada funciona se entrar o caos. Entra em desespero que você não tem caminho. A gente precisa ter ordem, Porque, a gente precisa ter ordem. Nosso próprio cérebro gosta das coisas, gosta da ordem. Esses caras estão criando tanta confusão, tanta coisa. Imagina essa eleição se empata. Ou o Bolsonaro ganha, porque tá pau a pau. Tá pau a pau. Quem tiver mais ânimo agora, ganha a eleição. É a reta final. Quem tiver mais ânimo agora, ou os progressistas, os comunistas, que nem vocês falam, os esquerdistas, os petistas, o Lula, ou o Bolsonaro, os direita. Quem tiver mais punch, ganha. Tá uma corrida de cavalo pau a pau. Agora, imagina se termina... pau a pau essa eleição, a esquerda não pode pedir recontagem de votos. Por quê? Porque ficou bem claro, que a urna é sagrada. Exatamente. De tanto que se brigou isso. Exato. Brigaram tanto por esse negócio, se o Bolsonaro ganha por 2 votos. Tá certo. Deu 2 votos lá, o cara diferença. fala, vou fazer recontagem. Não, vocês não reclamaram da recontagem? Por quê? Porque o povo ficou... Esse negócio do embaralhou, TSE também. Exatamente. Embaralhou, dá direito de resposta para um, dá mais direito pro outro, não sei o quê. O povo não pode ficar sem régua, cara. Não pode. E a gente depende desses caras. Você não confia nisso? A gente precisa confiar na justiça. Esses caras estão brincando, bicho. Estão brincando com a galera. Aí você faz sua própria regra. Porque cada hora é uma coisa. Aí o cara coloca o próprio juiz que fez o negócio, ele falando que o outro é ladrax. Exato. Ele próprio falando que o outro é ladrex, aí o cara põe no coisa e fala, pô, bicho, aqui, ó. É uma loucura. É uma Você loucura. entendeu? Não pode ser assim. Precisa ter regra. Precisa ter regra. E o grande problema da esquerda é a ressignificação de palavras, de conceitos. Então, a gente vê aqui
É muito claro que é censura prévia. Ninguém, qualquer criança de 12 anos consegue entender isso. Daí você vê jornalistas que, inclusive, né, já passaram pela Jovem Pan falando que não é assim que funciona, que isso, na verdade, é uma campanha mas o jornalista pode falar o que ele quiser. O problema é o juiz. Sim. O problema é quem julga. Também. Quem julga que precisa dar regra. Esse cara que precisa falar, ó, é assim que vai funcionar. E assim tem que ser pra todo mundo. E tá completamente torto isso. E tá porque você vê as pessoas perdidas. Ninguém nem sabe. E se o Bolsonaro ganhar por 2 votos, a esquerda não pode pedir recontagem. Porque foi tão falado aquele negócio lá que a urna é boa, que a urna não sei o que. Não, a urna tá boa. E agora? Agora quer ouvir uma máxima antes de eu ir embora? Diga. Não vai embora. Não vai embora. Vou ficar. Fica aí com a gente. Vai ter bolo. Paulinha tá bravo. Trabalhando Geraldo Alckmin. GG. Geraldo Alckmin falou que o MST mudou. O Geraldo Alckmin não manda nada, bicho. Ele falou que não manda é o garçom do sabe o que ele falou? Ele saiu de uma fazenda e foi pra outra. Ele falou que o grande perigo para o agronegócio é o governo do Bozo. Ah, cala a boca. O Geraldo Alckmin vai fazer o que o Lula mandar. Vai por mandado. Até o Vai Boulos trazer água manda com no gás. Garçom do Bonifon. Vai virar garçom do Lula. O que mais? E também, para piorar ainda, o Supremo negou o pedido de Aras, né, do PGR, e manteve a resolução do TSE de combate às fake news, aquela que ampliou os poderes, a resolução que deu superpoderes para o... E era previsível, isso a gente já tinha falado, né? Você bate no TSE, joga de volta pro STF, em grau de recurso, ou pedindo uma apuração a respeito disso, isso daí vai ser decidido da mesma forma. Porque o corporativismo impera. Valeu, Marcão. O que foi? Marcão, hoje você falou demais, hein? Parabéns. Mas falou bonito. Você acha? Eu achei. Ele tem tanta Tá bem? diversidade de Você assuntos. achou bem? O Ortega, Petrobras. Eu achei que hoje ele... Hoje ele trabalhou. No juridiquês. Não ficou, né? Eu tô tentando não ficar no juridiquês. Eu quero te agradar, Sami. Foi bem hoje. Foi bem. Mas Foi bem? Você acha que foi bem? Eu achei fantástico. Foi bem. Ele foi pauta internacional, voltou pro Brasil. Hoje tem uma live com a Cristina Gremel, às 5 da tarde, no canal dela do YouTube.